Fala pessoal, então vamos à questão 1.35 do livro. Calcule a taxa de transferência de calor que passa pela parede composta apresentada no problema 1.34 se a diferença de temperatura for de 25 graus Celsius e a resistência de contato entre as lâminas de madeira for de 0,005 metro quadrado vezes Kelvin por watt. É interessante que vocês assistam o vídeo anterior da solução da questão anterior. Estou deixando no PDF o link para que vocês acessem. Vai aparecer aí no card para vocês o link de acesso também para a questão anterior. Quais são os dados do problema? A fixação de duas camadas de madeira por pregos. A espessura de cada camada é de 0,025 metro. A área total dos pregos é de 0,5% da área da parede. A diferença de temperatura entre as extremidades é de 25 graus Celsius. E agora temos mais uma informação que é referente à resistência de contato entre as camadas de madeira. Estou deixando também aí o PDF na descrição do vídeo, que vocês podem fazer o download aí. Está aqui também as informações dadas, o enunciado da questão anterior. Então vamos à resolução desse problema. O que se pede? A taxa de transferência de calor que passa pelas camadas de madeira, mas agora tem a resistência de contato. Quais são as hipóteses? O estado ele é estacionário e o fluxo é unidimensional. Perceba que na questão 1.34 eu não levei em consideração a resistência de contato entre as camadas de madeira. Bom, está aqui um desenho em que essa parte laranja eu estou representando a resistência de contato entre as camadas de madeira. Está aqui as espessuras, a diferença de temperatura e os pregos desenhados. Bom, solução. Inicialmente elaborar o circuito termal. O circuito termal, perceba que a resistência da madeira utilizada e a resistência de contato estão todos eles em série. Entretanto, o prego ele fica em paralelo ao sistema, ao nosso circuito termal entre madeira e prego. Então, a gente tem aqui a resistência de contato entre as madeiras e o prego ele fica em paralelo. Temos o ΔT de temperatura de 25 graus Celsius. Bom, consultando as tabelas 10 e 11, eu estou utilizando o prego como aço de 1% de carbono, cujo seu coeficiente de condução térmica é de 43 watts por metro vezes Kelvin, e da madeira de carvalho de 0,17 watts metro vezes Kelvin. Então, coletado essas informações nas tabelas 10 e 11, que vocês também têm acesso a elas no exercício anterior, vamos determinar as resistências de cada uma delas em função da área da madeira. Afinal de contas, o prego está ocupando 0,5% da área total da madeira. Então, temos que então a resistência da madeira é dada pela espessura vezes a condutividade térmica vezes a sua área. A área da madeira está representando 0,995 a área da madeira em metros quadrados. Então, substituindo os valores, chegamos a uma resistência da madeira de 0,295 Kelvin por watt vezes metro quadrado. E o do prego é a mesma coisa. Veja que a espessura do prego também vai ser do mesmo comprimento da espessura da madeira, em que a área do prego vai representar 0,05 vezes a área da madeira em metro quadrado. Assim a gente chega na resistência do prego. A resistência de contato já foi dado, que é 0,05 metro quadrado vezes Kelvin por watt. É interessante a gente ressaltar que essas unidades de medida são todas coincidentes. Então, a gente pode determinar agora, olhando o nosso circuito termal, a resistência em série que eu tenho entre madeira, contato e madeira, eu posso fazer uma soma entre elas, afinal de contas, o nosso sistema aqui está em série. Assim, a gente obtém uma resistência equivalente dessas partes aqui em série de 0,595 Kelvin vezes metro quadrado por watt, vezes 1 sobre a área da madeira.
Por que esse 1 sobre a área da madeira ele aparece? Porque tudo aqui está relacionado a uma porcentagem da área da madeira com que isso está representando. Agora, pegando a outra parte, a gente tem agora a resistência equivalente daquele circuito em série, que vai representar um sistema em paralelo. Então, podemos determinar por meio do produto, a razão do produto pela soma, que é a resistência equivalente total do nosso circuito termal. Assim, a gente chega a uma resistência equivalente de 0,167 Kelvin vezes metro quadrado por watt vezes 1 sobre a área da madeira. Bom, com isso, veja que a gente já responde o enunciado do problema, que é determinar a taxa de transferência de calor, em que temos a variação de temperatura dividido pela resistência equivalente total. A gente chega aqui, a taxa de transferência de calor por área da madeira é de 149,31 watt por metro quadrado. Bom, para fins comparativos, olha que interessante. Peguei esse valor já calculado no exercício anterior, transpus aqui para esse exercício 1.35. Veja que a gente chegou a 107,30 watts por metro quadrado, utilizando a resistência dos pregos na área da madeira. Essa seria o fluxo de calor em que os pregos estão transportando por metro quadrado. Quando eu tiro a razão do fluxo do prego pelo fluxo total aqui calculado neste exercício, este valor aqui, perceba que temos um aumento em relação ao anterior de 16%. Perceba que na resposta anterior tivemos uma taxa de fluxo de calor do prego em relação à madeira de 56%. Aqui aumentou para 72%. Uma outra análise que você pode perceber que, em relação à madeira, tínhamos 44% da transferência de calor feita pelas madeiras no exercício anterior. Quando a gente adiciona a resistência de contato, a gente reduz em 28% esses efeitos na chapa. Perceba que temos, então, uma queda de 16% entre a transferência de calor com e sem as resistências de contato feita com ela ou sem ela. É interessante essa observação que se o prego aumentou em 16%, a madeira diminuiu em 16% a quantidade de transferência de calor feita por eles. Então o prego, por ser um metal, ele está tendo a taxa de transferência de calor pelo metal é superior à taxa de transferência de calor a da madeira, que é o que faz todo sentido. Bom, meus caros, abraços e até a próxima.